Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos em mais um episódio do Isso Pode Ajudar com o Dr. Robson Lázaro, médico neurologista. Ele é médico e professor colaborador da Faculdade de Medicina. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos falar de Parkinson e parkinsonismo. Sim. Né? O que é o Parkinson? O Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Né? Parkinsonismo é a síndrome causada por essa doença degenerativa ou outras entidades que podem simular o comportamento dessa doença. Tá. Né? Como que é feito o diagnóstico do Parkinson? Vamos falar de uma coisa e depois eu acho Perfeito. que tem até uma pergunta que é complexa. O diagnóstico da doença de Parkinson ele é um diagnóstico clínico. O que isso quer dizer? Eu não dependo efetivamente de exames complementares para conseguir fechar um diagnóstico de doença de Parkinson num paciente. Ele depende basicamente de 3 grandes fatores. Ele se baseia em 3 grandes pilares. Né? O primeiro pilar é a presença de tremores em repouso. Tremores esses que ocorrem em membros superiores, membros inferiores. Normalmente tem um início assimétrico. O que isso quer dizer? É mais de um lado do que do outro. Né? São tremores normalmente de uma frequência mais baixa e de uma amplitude um pouco maior. Tá? E são tremores que se manifestam no repouso. Né? Então, tremor é um dos fatores. Um dos outros 2 fatores, eles envolvem rigidez desse indivíduo, né? Endurecimento, você vai palpar o tônus da musculatura, ele está aumentado, e a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos. Então, esses 3 fatores, de tremor, bradicinesia e rigidez, são os que definem clinicamente a doença de Parkinson. E quais são os sintomas iniciais e a média que se manifesta essa doença neurodegenerativa? Tá. Os sintomas iniciais do Parkinson, eles podem ser sintomas motores e sintomas não motores. Né? O que acaba nos chamando mais a atenção é a presença de sintomas motores, que são justamente esses que eu descrevi para você, que levam em conta a presença de tremor, a presença de uma rigidez e a presença da bradicinesia. Existem também fatores, sintomas não motores relacionados à doença de Parkinson. Dentre esses fatores, a presença de ansiedade e depressão é um principal deles. Né? Você pode ter alterações de trânsito intestinal com tendência à obstipação, né? O indivíduo se torna ressecado. Né? Presença, por exemplo, de cialorreia, né? Até por falta de deglutição, aquela saliva acaba se acumulando na boca e vazando. Tá? E um sintoma que a gente chama de pródromo, que é uma coisa que ocorre muitas vezes, muitos anos antes da manifestação da doença de Parkinson, que são as alterações comportamentais do sono, né? Sobretudo o distúrbio comportamental do sono REM. O indivíduo está dormindo à noite, no momento que ele está sonhando, ele começa a vivenciar o sonho. Então, se está com o companheiro do lado, começa a agredir o companheiro, começa a conversar, senta na cama, abre os olhos, como se estivesse em vigília, mas ele está dormindo. E muitas vezes isso funciona como um sinal de alerta para a doença de Parkinson, que vai se manifestar muitas vezes décadas depois. E você falou um assunto importante, que é a constipação. Né? A constipação ela é muito característica no início. Na verdade, ela é presente em toda a evolução da doença. É que no início da doença acaba se sobressaindo o sintoma porque os outros sintomas não são tão importantes. Conforme os outros sintomas eles vão aumentando em termos de intensidade, não que a obstipação ela se torne mais leve, mas é que a queixa em relação a ela se torna menos evidente. Mas é algo que a gente tem que levar em conta, porque é importantíssimo isso para a qualidade de vida do paciente. Dr. Robson, o que acontece com a medicação, que é uma dúvida de uma pessoa que mandou no Instagram, que precisa muitas vezes ser fracionadas e espaçadas das refeições? O porquê que tem esse tipo de indicação? Perfeito, excelente pergunta. A questão do espaçamento das refeições é porque a medicação padrão, que é a levodopa,
que nós usamos para tratamento da doença de Parkinson, ela tem um forte fator de ligação à proteína. Então, se você toma o remédio próximo a uma refeição, que tem uma carga proteica, por exemplo, comer um pedaço de carne, alguma coisa que tenha proteína, a levodopa tende a se ligar nessa proteína e não é absorvida de maneira regular pelo intestino. Acaba perdendo a sua eficácia porque ela não consegue entrar na circulação. Agora, a questão do fracionamento da dose, ele funciona da seguinte maneira. Para a gente entender o funcionamento dele, é preciso que a gente entenda como é que funciona a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, uma doença degenerativa, que leva à destruição de neurônios de uma determinada estrutura ali do sistema nervoso central, ali próximo do cérebro, neurônios esses que são produtores de um neurotransmissor chamado dopamina. Tá? Essa dopamina vai agir em determinadas regiões do cérebro, fazendo com que haja uma harmonização dos movimentos. Né? Então, ele vai fazer a integração de vários movimentos decompostos e tornar aquele movimento harmônico e suave. O que acontece na doença de Parkinson é que há uma degeneração e destruição desses neurônios produtores de dopamina, que fisiologicamente produzem dopamina 24 horas por dia e mantém aquele nível de dopamina constante no indivíduo, fazendo com que haja harmonização desses movimentos. Quando a pessoa tem o Parkinson, ele começa a diminuir a quantidade dessa dopamina que é produzida e conforme a doença vai avançando e se você tem uma escassez ainda maior dessa dopamina, o organismo vai sentindo cada vez mais falta dessa dopamina. Então, a partir do momento que você dá uma dose da medicação para o paciente, a tendência nesses pacientes que já não produzem tanta dopamina é ter o tempo de funcionamento daquele Prolopa reduzido. Justamente pela necessidade de dopamina que o organismo tem. A partir do momento que você fraciona a dose da medicação, você distribui em mais horários de tomada, você meio que simula a situação fisiológica em termos de manter um nível constante de dopamina ao longo do tempo. Por isso a necessidade do fracionamento. Entendi. E qual é a diferença da indicação desses dois tipos de medicamento? Que tem um que eles referem que tem que cortar e tem outro que é o comprimido e às vezes parece assustar quando sai do consultório lá com toda essa carga de levodopa. Na verdade, a coisa funciona da seguinte maneira. A levodopa, hoje nós temos várias apresentações no mercado. Né? A concentração padrão que nós tínhamos, né, da associação de levodopa com benserazida, era de 200 mg de levodopa, né, 50 de benserazida. Acontece quando você pega um paciente em fases iniciais da doença de Parkinson, né, na grande maioria das vezes você não tem necessidade de entrar com grandes doses de medicação. Né? Então, se você perceber e avaliar as apresentações disponíveis no mercado de levodopa com benserazida, você vai ver que os comprimidos são sulcados. Né? E são sulcados de uma maneira a facilitar justamente a sua quebra e o seu fracionamento. Acontece que a indústria farmacêutica vai evoluindo e o pessoal percebe justamente essa questão do fracionamento e lançou novas apresentações no mercado com dosagens mais baixas, né? Sem a necessidade de um fracionamento tão grande do comprimido em si. E muitas vezes facilitando a tomada por não ter a necessidade de ter esse fracionamento. Entendi. Então, com certeza ficou claro para a pessoa que perguntou. Parkinson é genético? Olha, a grande maioria das doenças de Parkinson é de ocorrência esporádica. Mas existem sim algumas formas de doença de Parkinson de fundamentação genética, inclusive com transmissão hereditária, né? E restrito a grupos familiares, por assim dizer, e normalmente essas doenças de Parkinson que têm uma fundamentação genética, elas têm manifestação muito mais precoce do que a doença de Parkinson degenerativa de ocorrência esporádica. Vou te dar um exemplo. Eu tenho pacientes que têm doença de Parkinson de fundamentação genética que tem 30, 31 anos de idade. Né? E já tem a necessidade de tomar medicação para que tenha uma qualidade de vida razoável. Tá. E como seria a progressão desses indivíduos que recebem um diagnóstico tão precoce?
é mais lenta ou não tem muito controle, não tem como fazer uma progressão? Normalmente, a doença de Parkinson, que tem fundamentação genética familiar, ela tem uma evolução um pouco mais lenta do que a doença de Parkinson, que surge em idades mais avançadas. Ainda assim, as duas modalidades, por assim, de apresentação da doença, elas têm característica progressiva, né? A progressão do Parkinson, ela é inexorável. O que nós dispomos hoje, em termos de terapêutica no mercado, são medicamentos que são sintomáticos. O que isso quer dizer? Eles vão tratar o sintoma da doença, mas eles não são capazes de impedir o processo de neurodegeneração que leva à doença de Parkinson, né? Então, o que a gente acaba observando é que nesses indivíduos que têm o desenvolvimento de doença de Parkinson, já numa idade avançada, 70 anos de idade, 75 anos de idade, eles tendem a ter uma progressão dessa doença ao longo de 10, 15 anos, né? E conforme a doença vai progredindo, ela vai agregando outros sintomas que envolvem não só a questão motora e esses sintomas que eu citei para você anteriormente, não motores, mas também sintomas cognitivos. Tá. Às vezes a mídia publica que conseguiu fazer uma cirurgia, implantar, enfim, até que ponto isso é acessível e funcional? Então, esses eletrodos, enfim. A grande questão aí dos implantes de eletrodos de estimulação profunda cerebral, né, que nós chamamos de DBS, elas têm algumas indicações precisas, né, que devem ser determinadas pela análise criteriosa do médico neurologista, né? Não é todo paciente que é elegível a esse processo cirúrgico, né? E não é todo paciente que é elegível a esse processo cirúrgico e vai ter um benefício desse processo. A grande maioria vai se beneficiar? Vai. Mas o que nós temos que entender é que, a partir do momento que você passa para um processo de cirurgia, aquela conduta se torna irreversível. E com o tempo, a cirurgia também perde um pouco de eficiência. Então, por isso a necessidade de uma avaliação bem criteriosa e determinar exatamente se aquele paciente tem um perfil adequado para o processo cirúrgico ou não. É uma alternativa de tratamento? Sim, é uma alternativa de tratamento viável, já bem estabelecida, né, que funciona, mas nós temos que levar em conta as variabilidades pessoais, né? As respostas de uma pessoa não vão ser exatamente iguais à resposta do outro. Tá. Em qual fase do Parkinson pode afetar a parte cognitiva? Ou desde do início dos sintomas mais evidentes? Normalmente, na doença de Parkinson, nas fases mais avançadas é que você vai ter o comprometimento cognitivo, né? Existem alguns estágios da doença que são classificados como estágios de Braak, né, que levam em conta justamente topografias diferentes no sistema nervoso central que são acometidos pelo processo neurodegenerativo aí, né, que no caso aí culmina com o Parkinson. Então, a depender da estrutura do sistema nervoso central que é afetado, a pessoa vai ter um tipo de sintomatologia diferente, né? Como a estrutura afetada pelo Parkinson ele não fica propriamente no cérebro, e sim no tronco cerebral, ou seja, uma estrutura abaixo do cérebro, leva-se um tempo até que aquele processo degenerativo chegue até o cérebro. E esse é justamente o tempo de evolução da doença de Parkinson, 10, 15, 12 anos depois do início dos sintomas, começa a haver sintomas de acometimento do córtex cerebral, que é quem executa as funções cerebrais superiores, de pensamento, de memória, de raciocínio, de cálculo, culminando daí com o início de um processo demencial. Entendi. O paciente que sai do consultório com um diagnóstico, ele logicamente vai sair um pouco sem esperança por ser uma doença progressiva. Como que é esse acolhimento do indivíduo, muitas vezes jovens, ativos, né, na sua casa aí dos seus 50, 60 anos ou até média disso, como que é esse acolhimento familiar? Sim. A grande questão que a gente tem que se ater é que existem duas coisas diferentes. Uma coisa é a doença ter cura, a outra coisa é a doença ter tratamento. Eu sou míope. Miopia é uma doença.
Miopia não tem cura. Eu tenho que usar óculos 24 horas, porque senão eu enxergo igual um morcego, ou seja, nada. Mas tem o tratamento, tem a lente corretiva. Na doença de Parkinson é importante que você esclareça para o seu paciente que, ok, é uma doença degenerativa? Sim. É uma doença que não tem cura? Sim. Mas é uma doença que tem tratamento. É uma doença passível de controle, sobretudo nas suas fases iniciais. Né? Eu tenho pacientes que têm doença de Parkinson e que tratam comigo no SUS, aqui em Jundiaí, ou que tratam até nos convênios que eventualmente eu atendo, que têm a doença já há uns 5, 6 anos e que ainda dirigem, gerem a sua própria vida, são independentes, alguns moram até sozinhos e conseguem manter a qualidade de vida. Então é importante que você esclareça isso para o paciente, que o diagnóstico não é o fim, e sim o início de uma nova maneira de se encarar a vida dali para frente. Ele vai ter algumas dificuldades em relação ao resto da população? Sim, ele vai ter as dificuldades particulares dele. Mas não quer dizer que, sobretudo nas fases iniciais do tratamento, isso seja impeditivo para que ele consiga gerir sua própria vida, ou ter uma qualidade de vida adequada, entende? Entendi. Dr. Robson, eu vou chamar o comercial e voltamos já. Tá, joia. Olá, o creme Geriaderm AGE é o segredo para uma pele radiante e rejuvenescida. Você sabe o porquê? Especialmente desenvolvido para atender às necessidades da pele madura. O creme Geriaderm AGE vai além da hidratação tradicional. Com uma combinação poderosa de hidratantes e nutrientes, o creme Geriaderm AGE, ele penetra profundamente para nutrir a pele de dentro para fora, reduzindo a aparência de linhas finas e rugas. Sua fórmula avançada ainda ajuda a fortalecer a estrutura da pele, promovendo elasticidade e firmeza. Dê adeus à pele seca e à pele sem vida, e dê as boas-vindas a uma pele visivelmente mais jovem e mais saudável. Você encontra o creme Geriaderm AGE da DV Pharma em uma farmácia mais perto de você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br. Olá pessoal, estamos de volta com o Dr. Robson Lázaro, neurologista, e uma dúvida que eu acho que deixa muita gente em pânico, né? O tremor, e aí? É Parkinson? Não é? Quando é? Quando não é? Quando eu devo me preocupar? Quando não devo? Quando tem tratamento e quando não? Na verdade, não gera pânico na população somente. Nos neurologistas, muitas vezes também pode ocasionar um certo pânico. A questão dos tremores. Existem vários tipos de tremor. Todo ser humano treme. É a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Existe o chamado tremor fisiológico, tá? Que todos nós temos, em maior ou menor grau, a depender de diversos fatores, em termos de estresse físico ou até estresse emocional, que podem levar a aumento ou diminuição desses tremores, né? O grande diagnóstico diferencial em relação a tremores e a doença de Parkinson é diferenciar o tremor chamado tremor essencial, né, da doença de Parkinson. Eu costumo, quando vou avaliar meus pacientes, eu me uso como exemplo, porque eu sou possuidor de tremor essencial, que eu herdei do meu avô e do meu pai, né? O tremor essencial, ele se manifesta essencialmente quando você vai executar um movimento, né? É o que nós chamamos de tremor de ação. Ele é um tremor cinético postural, ou seja, que é dependente da ação e dependente de assumir uma determinada postura. Diferente do tremor parkinsoniano, que ele é um tremor de repouso, né? O indivíduo está lá repousado, relaxado, ele está tremendo. Quem tem tremor essencial, não. O tremor essencial se manifesta quando ele vai executar uma ação. Vai tomar um café, vai tomar uma sopa, né? Assinar um documento. Então, sobre estudos em situações de estresse, como você bem lembrou, existe a exacerbação desse tremor. Outros dois pontos importantes a serem levados em conta são, na verdade, né? A presença da rigidez e da bradicinesia que eu citei anteriormente, que são imprescindíveis para o diagnóstico de doença de Parkinson, para o diagnóstico clínico. No tremor essencial, você não tem essas duas entidades, né? Apesar do indivíduo ter
a manifestação do tremor, quando ele vai executar um determinado movimento, ele não tem aquele movimento impedido, lentificado, rígido, né? Ele tem harmonia ainda para a realização dos seus movimentos. Então, são entidades bem diferentes. Muitas vezes, a depender do grau de manifestação de um ou de outro, eles podem sim se confundir bastante. E isso pode se tornar um desafio para o neurologista, em termos de fazer o diagnóstico. Mesmo porque o tratamento das duas entidades é diferente. As drogas a serem utilizadas para tratar um e tratar o outro não são as mesmas. Então, se você tremeu a vida toda e não está sendo incapaz de executar atividades básicas, tudo bem. Olha para sua família. Se seu pai treme, sua mãe treme, seu avô treme, é possivelmente que você vá tremer também, né? E isso não necessariamente é um demérito. É só uma característica. Dr. Robson, deixa suas redes sociais, por favor, para que possam te localizar. Assim, o pessoal pode me localizar no Instagram, @Dr. Robson Lázaro, né? No Facebook com o mesmo nome, né? Ou direcionado pelo próprio Instagram. E pode me encontrar também no meu próprio consultório, Sim. Né? Na clínica Ija Merak, né? E eventualmente atendendo nos diversos locais aí de Jundiaí. Perfeito, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Contribuído e de forma muito rica. Eu agradeço. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco lá no Instagram, @cuidareasaúde, ou no nosso WhatsApp, 11 94007 5391. E até semana que vem, com mais conteúdo muito rico para você. Até mais, tchau, tchau.